Olá! Nessa primeira aula desse novo módulo, a gente vai falar sobre tipos de trading. A gente já falou um pouco, né, sobre o que é o day trade, mas a gente vai dar alguns passos para trás, vai entender todas as formas de que se pode fazer rendimentos em renda variável utilizando a compra e a venda de ações. Tá? Então, vamos lá para os tipos de trading que existem. Então, a gente está falando aqui de renda variável, tá bom? O primeiro, que é o que a gente já falou, é o day trade. Tá? Day trade, só relembrando, é você comprar e vender no mesmo dia. Tá bom? O segundo módulo é o swing trade, que a gente já comentou, né? Que é basicamente você comprar num dia e vender em outro dia, com um objetivo de especulação, ganhar retornos rápidos sob movimentos explosivos dos preços, tá bom? O terceiro módulo é o position trade. Day trade e swing trade, para o universo de penny stocks, ele é super factível. Tem muitos traders que ganham até muito mais dinheiro, na verdade, de swing trade, porque você consegue pegar movimentos muito mais amplos de preço, ou seja, pegar 100, 200, 300%. Né? Quando a gente está operando day trade, aqui já fica a primeira dica, né, que eu vou falar bem mais disso quando a gente estiver falando dentro do módulo de penny stocks, a gente tem uma volatilidade muito grande dos ativos. Só que o grande objetivo do day trade dentro do universo de penny stocks não é buscar 300%, porque isso demanda uma questão que não necessariamente a gente vai conseguir controlar, que é o emocional. Então o segredo de operar day trade dentro do universo de penny stocks é pegar o filé mignon do trade, pegar um pedaço dele que você consiga surfar 10%, 15%, de 5% a 15%, e você fazer um belo do retorno, e às vezes fazer isso 2, 3 vezes no mesmo ativo. Porque assim você protege o seu capital, você garante que você vai ter uma gestão de risco mais confiável, tá? E assim começar a ter retornos bem sucedidos. Continuando aqui, o quarto é o famoso buy and hold. Aqui já fica um conceito importante para vocês. Eu tenho uma questão muito relevante, né, que aqui eu já vou, toda vez que eu estiver falando sobre penny stocks, antes mesmo de eu entrar no módulo, eu vou falar. As penny stocks são empresas que não estão bem, né, bem das pernas, até porque é exatamente por isso que elas são empresas que elas custam tão pouco, elas têm baixo valor de mercado. Existe o cenário de elas serem uma empresa muito nova que está crescendo? Existe, mas 95% das empresas que são penny stocks, elas tendem ao fracasso. Então, o position trade e o buy and hold, o que é o position trade? É você operar buscando um alvo de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então você faz uma posição apostando numa média, né, num retorno um pouco mais de médio prazo. E o buy and hold, né, é comprar e guardar, né? Então, e segurar, que é uma visão mais de value invest, né, de investimento através de valor. Né? Esse tipo de investimento, dado as características do mercado de penny stocks, não é o que vai fazer você bem sucedido. Eu, particularmente, não recomendo para ninguém ter visão de investimento no universo de penny stocks. E tome cuidado, porque uma das coisas que mais acontecem com iniciantes é o seguinte: o trader entra no trade, ele não zera o prejuízo, e isso é algo que vocês têm que tomar muito cuidado, isso é uma coisa muito, muito frequente, que é traders iniciantes não aceitam o prejuízo. Então eles ficam posicionados na ação e começam a virar torcedores. Basicamente acompanhando o dia a dia da empresa, torcendo para sair um novo resultado, para ela conseguir a ação estourar um dia de novo e eles poderem recuperar o prejuízo. Tá? E a gente tem estatísticas que falam que pelo menos 80% dos traders, né, iniciantes não realizam prejuízo e vão ficar comprados. E aqui eu já até trago um termo, né, que vocês vão ouvir aí no dia a dia cada vez que vocês estiverem mais
operando junto, né, comigo nesse mercado, que é quando você compra uma ação e você toma um prejuízo, né, e a ação cai 30%, 40%, você vira um bag holder. Basicamente você está virando você carrega uma mala. Eu acho que essa é a melhor definição que teria aqui. Então, a partir do momento que você fica preso no trade, né, apostando e rezando, esperando que um dia ela vai voltar, você vira um bag holder, e isso acontece com pelo menos 80% dos traders que tentam se aventurar no mercado de penny stocks porque não tem o conhecimento, não tem a preparação, não tem gestão de risco e não sabe o que está fazendo, tá? Então, aqui vocês têm a oportunidade de começar do jeito certo. Então vamos lá, esses são os 4 tipos de trading que existe, tá? E eu vou entrar agora numa quebra do que existe dentro do day trade, tá? Existe uma submodalidade do day trade que chama scalp. O que é o scalp? O scalp é basicamente você pegar um capital maior do que você está acostumado nas suas operações e buscar um intervalo menor ainda de retorno. E aí, assim, a gente fala, né, dentro do universo de day trade de penny stocks, que um scalp é de 3 a 5%, tá? 3 a 5% é uma rentabilidade fantástica, mas vocês têm a possibilidade de fazer 3 a 5% em minutos, em segundos, dependendo dos ativos. Então, isso daqui é uma rentabilidade média aí de um scalp dentro do universo de penny stocks, que é completamente de outros mercados que eu não vou entrar aqui, mas aqui é só para mostrar para vocês que em segundos esse percentual de retorno acontece. E se vocês olharem os meus trades, a média deles é por volta de 2, 3 minutos que eu faço 5 a 10%. Tá? Então a volatilidade ela é exatamente isso, mudança de preço e mudança de preço rápida. Tá? Beleza, agora eu vou falar sobre um novo tipo que possivelmente você já deve ter olhado tudo isso aqui, tirando o bag holder, que provavelmente é um termo novo para você deve ter olhado isso aqui e falado assim, pô Marinho, se você já tem uma noção, já ouviu falar de day trade, fala assim, isso aqui eu já conheço. Agora eu vou te falar o tipo de trade que não existe no Brasil, porque no Brasil não existe empresas que possuem esse perfil. E aqui, se você já está acompanhando esse vídeo, você já deve ter passado pelo módulo que eu falo de float, que eu falo de market cap e dos índices de explosão que os ativos têm, tá? Que é um tipo de trading que chama, apelidado, né, de Momo Trading. Existe um livro, inclusive, que chama Momo Traders, que eu recomendo muito vocês lerem, ele está em inglês, né? Ele é feito em inglês. Mas basicamente, gente, Momo Trading é um tipo de trading que os day traders fazem quando um ativo ele entra no modo explosivo. Porque assim, gente, quando uma ação começa a subir 20, 30, 40%, ela não sobe só porque tem gente querendo comprar, apostando no longo prazo. Ela sobe porque todos os day traders vão para aquela ação. Isso já aconteceu no Brasil, por exemplo, num dia, não sei se vocês vão lembrar, que traders se juntaram para tentar fazer um short squeeze, eu vou explicar o que é um short squeeze nas próximas aulas, na ação IRB, que é uma ação brasileira, que fez a ação subir 15%, 20%. Então todo mundo entra na ação porque aquela ação ganha momentum. Então Momo vem de momentum. O que é momentum? Ela tem volatilidade, ela tem liquidez e ela tem muita gente olhando para o mesmo ativo porque ela está muito volátil. Então, basicamente, os principais traders que operam nesse mercado, sejam os iniciantes como os avançados, eles buscam as ações que estão com momentum. Eles não pegam a ação que está do zero, assim, que não está com nenhuma volatilidade e já começam a fazer day trade. Eles têm um threshold, eles têm um valor mínimo que eles começam a olhar a ação, de um valor mínimo de volume, um valor mínimo de liquidez, um valor mínimo de percentual de ganho no dia, para começar a olhar para ela e falar, eu vou entrar. E uma das principais variáveis
que os traders, principalmente os traders que operam comprados, olham para poder entrar na ação, que também, que eu comentei, é uma das principais variáveis, é o float. Então, assim, isso daqui vocês precisam entender, porque é diferente do universo brasileiro. Isso daqui só existe nos Estados Unidos pela característica das empresas, pelo perfil, né, dos traders e pela existência de ações explosivas, tá? E basicamente é isso daqui, tá? Obviamente vocês podem fazer um scalp dentro de ações que são né, que estão dentro do Momo Trading, mas o Momo Trading é onde as pessoas vão buscar aí 20, 30% de gain num dia, num trade, né, surfando esse momentum da ação, tá bom? Então esses são os principais tipos de trading que existe e a gente vai focar muito nesses dois que são os principais tipos, um pouco de swing trade também, tá? Mas esses são os dois principais tipos de trading que existe e vai ser onde a gente vai estar colocando nossos principais olhos, principalmente quando a gente for olhar os scanners, quais as ações que estão subindo, a gente vai querer volume, a gente vai querer floats baixos e a gente vai querer notícias boas, porque normalmente, quando que começa um Momo Trading, às vezes acontece sem nenhuma notícia, tá? E a gente vai falar o que é esse movimento, por que uma ação pode explodir de preço sem ter nenhuma razão para isso acontecer. E a gente também tem, obviamente, notícias, e aí a palavra não é notícias, é catalisadores que fazem a ação ganhar momento, tá bom? A gente vai ter um módulo específico, uma aula específica para falar dos principais catalisadores dentro do universo de penny stock.